Toda criança rouba, mas quando a gente vira adulto, a gente acha que roubar é feio. Toda criança rouba, toda criança imita. Uma criança olha uma outra criança vendo alguém fazendo alguma coisa legal, uma outra criança fazendo uma coisa legal, ela olha aquele ato e ela pensa. Sei lá se ela pensa também, mas sei lá se uma criança pensa, não sei se meus filhos pensam às vezes, ou se eles só agem por impulsão, mas a real é que quando uma criança olha para alguém e ela vê algo muito legal, muito interessante, ela rouba, ela copia, ela faz igual. E se toda vez que eu paro para pensar nos dias de hoje, no que a gente faz, no que a gente deveria fazer, no que eu deveria fazer, eu me cobro todos os dias de ser uma pessoa nova, de ser uma pessoa que começou algo, que fundou algo, uma pessoa que talvez deu start em alguma coisa, uma pessoa que começou um formato, uma pessoa que começou a pensar alto no YouTube. Toda vez eu me faço talvez essa cobrança. Talvez uma cobrança que nunca antes foi feita até a gente chegar num ponto onde as pessoas olharam para nós e falaram: você não é criativo. Ou melhor, as pessoas deixaram de incentivar a criatividade como um roubo, como uma cópia. Eu não sei se esse pensamento é certo ou é errado, mas toda vez que eu olho meus filhos, eu vejo eles roubando atitudes minhas, roubando a atitude dos amigos, roubando a atitude dos youtubers que eles assistem, roubando a atitude dos amigos da escola, das professoras. E quando eu falo roubo, é porque eles estão literalmente roubando como artistas, assim como Austin Kleon diz no livro dele, do Rômulo como artista, que quando você copia de uma pessoa, rouba de uma pessoa, é um plágio. Mas quando você copia de muitas pessoas, acaba que vira o quê? Uma criação única. Acaba que vira algo completamente novo, algo completamente seu. Só que nós somos cobrados, talvez, e talvez eu esteja errado nessa colocação, mas nós somos cobrados a não copiar mais, a ser único, a criar algo do zero, a inventar a roda de novo. Só que a roda já foi inventada e todos os dias as pessoas continuam fabricando pneus, as pessoas continuam fabricando rodas, as pessoas continuam rodando sobre as rodas. Todos os dias novos bebês nascem e esses mesmos bebês, se têm irmãos mais velhos, eles copiam 100% do que os irmãos estão fazendo. Por isso que, inclusive, o filho mais velho é mais burro que o filho mais novo, ou que o filho do meio. Porque o filho mais novo, ele tá olhando o irmão mais velho e tá sendo muito mais rápido nas suas atitudes. Por isso que um youtuber que lançou a moda lá atrás, ele acaba, não que o novo youtuber é mais inteligente, mas lá atrás, os primeiros youtubers da geração do YouTube, não que eles pararam no tempo, eles talvez inventaram algumas rodas. E hoje a gente pode copiar sem medo. Só que o que acontece nessa cópia, nesse roubo, quando a gente começa a copiar, começa a roubar? E sim, eu estou aqui nesse exato momento no escritório do Arthur Miller, pensando alto. Talvez não tão alto quanto o Arthur, não tão bem quanto o Arthur, não falando tão bem quanto ele, não tendo um bigode tão bom quanto o dele, não tendo óculos. Na verdade eu posso até ter o óculos aqui, ó. Vocês acham que eu não vou ter o óculos? Vou ter o óculos. Qual é o problema de copiarmos as pessoas? Qual é o problema de você copiar a pessoa que você tanto gosta? Qual é o problema de você também fazer uma cópia, um roubo? Não tem problema. Só que é imposto para nós, de alguma forma, para alguém, que essa criança que a gente tem, a criança que a gente foi, um dia estava errada de tanto que ela roubou. Só que quão errado é ser criança? Quão errado é roubar a ideia de alguém? A ideia não é de ninguém. Se você teve uma ideia e você... Tá muito sujo esse óculos, eu preciso limpar. Se você lançou uma ideia na internet, lançou uma ideia num livro, lançou uma ideia para algum lugar do mundo, essa ideia não é mais sua. Essa ideia foi jogada no globo, foi jogada no cosmos, foi jogada no universo, foi jogada na Terra, foi jogada na internet. E essa ideia não é mais de ninguém. E as pessoas vão copiar de você, as pessoas podem copiar de você, as pessoas possivelmente elas vão olhar para você e vão te ver como uma cópia. Tenho certeza absoluta que muitas pessoas que assistem esse canal, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas olham o Arthur como uma grande influência.
E o Arthur, assim como eu, ele tem muitas referências muito parecidas. Os vlogs deles, do Arthur, também são inspirados no vlog do Casey e inúmeros outros criadores. Só que nós copiamos até certo ponto, porque a gente não copia de uma única pessoa. E é isso que uma criança faz. E aí que está o ponto principal que a gente se perdeu. A gente deixou de ser criança, a gente foi imposto de uma forma que a gente talvez não precise mais ser igual a uma criança, a ponto de só fazer aquilo que dá certo. E daí você vê um quadro como esse, um Pensando Alto, ou uma câmera chutada de cima, com o seu escritório no fundo, com o meu site aqui, ó, esse aqui é meu site, você pode assistir meu site aqui, entrar a hora que você quiser. Mas você olha isso e você vê isso dando muitos views, muitas curtidas, muitos likes, muitas pessoas assistindo e o Arthur batendo 100 mil inscritos e 120 mil inscritos e fazendo campanhas com outras pessoas, você fala, esse formato deu certo, eu vou copiar. E daí a gente tem vários Arthur no mercado. Nenhum vai ser igual ao Arthur. Nenhum vai ser igual ao Arthur. Só que a gente tem várias pessoas copiando o Arthur, assim como o Arthur copiou o Casey, assim como eu copiei o Casey, assim como a gente copiou Tom Sachs, assim como a gente copiou inúmeros outros youtubers. Só que, de novo, eu vou voltar no ato da criança, no pensando da criança. A criança, ela copia o que o outro está fazendo, assim como o irmão mais novo copia o que o irmão mais velho está fazendo, só que o que ele faz? Ele traz para a realidade dele, ele traz para o formato dele, ele traz para o desenvolvimento dele. E é isso que nós, como adultos, perdemos no meio do caminho, a gente se perde no meio do caminho, que é literalmente, a gente só quer fazer aquilo que dá certo. Só que aquilo deu certo pro Arthur, isso aqui dá certo pro Arthur, isso aqui não dá certo para mim. Não tem por que eu copiar um formato do Arthur. Eu tô nesse exato momento, no mesmo lugar, nas mesmas posições, não com a mesma câmera, mas copiando um formato do Arthur, falando para você que copiar é bom. Só que para você precisa entender que assim como uma criança, eu vou repetir isso mais vezes, assim como uma criança, você precisa colocar o seu eu na cópia, o você. Não tem por que você copiar um óculos, não tem por que você copiar um take, não tem por que você copiar só uma coisa ou copiar todas as coisas. Você pode copiar, você deve copiar, eu faço isso. Assim como o Arthur ele copia muitas coisas do que eu também faço, eu copio muitas coisas do que o Arthur faz. Então a gente faz uma cocriação sempre, toda vez a gente está se ajudando. Mas é uma cópia para um vídeo inteiro cheio de outras cópias e cheio de outras referências. Assim como para uma criança, é uma cópia em cima do que aquela criança está fazendo para a realidade daquela criança. Ela vê uma criança pegando areia do chão e jogando na cabeça, ela vai olhar assim, nossa, isso pode ser legal, talvez a minha mãe brigue comigo. Aí ela pega a areia e joga na cabeça. Aí a mãe tem uma reação. Aí ela pega a areia e joga na mãe. Aí ela pega a areia e joga na boca. Aí ela pega a areia e joga no corpo, na cabeça, na barriga. E ela tem reações diferentes. E aí, a partir dali, a cópia vira de fato uma criação. A cópia se transformou em algo único. Não é mais um plágio, mas é uma obra única. E é isso. Esse é o único ponto onde as pessoas se perdem, onde as pessoas deixam de ser criança para fazer só o que dá certo. Eu amo ser criança, eu amo ter 2 filhos do que eu tenho, um filho de 10, um filho de 9. Eu amo olhar como eles criam. E a minha filha está numa fase que ela adora roupas, e ela adora dress to impress, dress up. E ela adora essas coisas e ela fica se vestindo e a gente vai nas lojas, ela fica montando looks em cima de várias referências de pessoas que ela assiste, que ela viu, de revistas, de fotos. Então, não é algo que você não deva fazer ou copiar. Você deve copiar, só que você coloca o seu estilo. Uma coisa que minha filha falou muitos anos atrás, antes de eu começar essa viagem que eu estou fazendo aqui na Europa e daqui a pouco no Brasil, foi... Não que ela falou pra mim, né, mas a gente tava comprando roupa dela, falou assim, eu vou usar isso aqui hoje porque isso aqui combina com o meu style.
Isso é verdade, combina com o seu style. Mas era uma coisa muito específica do que ela estava falando, porque ela estava indo para a escola com uma roupa que combinava com o style dela, e a gente ofereceu uma outra coisa, ela falou assim, não, esse não combina, eu vou usar esse aqui, porque esse combina com o meu style. E eu ainda falei, ó, usa esse daqui, porque esse aqui tal pessoa usa. E ela falou, não, eu vou usar esse outro, porque esse aqui combina mais com o meu style. Então, tipo, a cópia, ela existe, ela precisa existir, você precisa copiar. Só que você precisa copiar e colocar a sua linguagem, a sua voz, o seu ego envolvido, a sua personalidade, a sua persona, quem você nasceu para ser. De novo, e é a última vez que eu repito isso, você não nasceu para dar certo. Ou melhor, você nasceu para dar certo. Todo mundo nasceu para dar certo. Não que você não tenha nascido para dar certo, eu nunca tenha nascido para dar certo, mas o não nasceu para dar certo aqui é: você não nasceu para ser a cópia idêntica de alguém. Você nasceu para ser único. Nós fomos criados únicos. Nós fomos criados, não existe um DNA igual ao nosso. Não existe um fio de cabelo igual ao nosso. É nosso. Não existe uma pele igual a nossa. A única coisa que a gente pode ter parecido com alguém é sangue. É traços de DNA. E a gente é único. Só que daí o que acontece? Para o padrão da internet, nós precisamos ser aceitos. Nós precisamos não copiar. Nós precisamos fazer aquilo que é certo. E daí, nesse aquilo que é certo, você não coloca quem é você. E nesse aquilo que é certo, você começa alguma coisa que é só um personagem e não uma persona. É só um personagem e não um, um, alguém dentro de você. É só um personagem a qual você sabe que dá certo. E na internet hoje tudo acaba muito rápido. Num dia pro outro estão falando do Felca, do outro dia não estão mais falando do Felca. De um dia pro outro Felipe Neto estourou, do outro dia Felipe Neto não é mais ninguém. Uns dias atrás Monark foi cancelado, hoje Monark nem é lembrado mais por ninguém. As pessoas esquecem tudo. Então, o mais gostoso da vida, o mais gostoso da cópia, o mais gostoso de ser você, é ser você. Copie todo mundo, copie o máximo que você puder. Quanto mais você copiar, mais único vai ser. Quanto mais você copiar, mais a sua própria identidade, a sua própria linguagem vai ter nessas cópias. Porque você não está copiando de uma única pessoa, você está copiando de várias. Eu tenho várias referências, eu assisto todos os dias, estou sempre no YouTube assistindo um monte de coisa, vendo um monte de coisa, porque eu estou copiando todo mundo. Só que você não vê isso nitidamente, exatamente, ó, isso ele copiou de tal pessoa, isso ele copiou de tal pessoa. Porque eu tô copiando de vários e colocando a minha identidade no jogo. Não tenha medo de copiar, só tenha medo de fazer igual sempre a alguém. Essa é a mensagem, esse é o Pensando Alto, by Ricardo Franzen, diretamente de Amsterdã, do escritório do Arthur Miller, o youtuber preferido de muitos de vocês. Eu sou Ricardo Franzen, muito obrigado e voltem sempre. Continuem copiando, só que copiando com identidade, copiando com certeza, copiando igual uma criança, que ao mesmo tempo que copia a mesma coisa que alguém faz, ela testa coisas diferentes e descobre que aquilo é muito mais legal. Não é só para você copiar o que dá certo, mas é colocar a sua identidade em jogo e fazer a sua vida dar certo e não só um conteúdo.